Olá, boa noite. 11 gols em 4 jogos nesta quarta-feira. Foram 2 jogos pelas semifinais da Copa do Brasil e 2 jogos pelas quartas de final da Libertadores. Caracas e Grêmio. Esse jogo ainda está em andamento nos acréscimos. Por enquanto, Caracas 1, Grêmio 1. E a gente começa com as semifinais da Copa do Brasil. Em Porto Alegre, duelo entre times do Sul. No Beira-Rio, Internacional e Coritiba. E o Coritiba sai na frente. Depois do cruzamento, Marcos Aurélio pega de primeira, fazendo o Coritiba 1-0. Aí a comemoração do Marcos Aurélio. Nilmar tenta dominar, a bola sobra para Tyson, que manda para o gol, empatando para o Inter 1-1. E agora, Tyson de novo faz grande jogada. Ele engana 2 marcadores e encontra Alexandro livre para virar o jogo 2-1 para o Inter. E agora de novo Tyson, ele encontra Andrezinho, levanta a bola para o Andrezinho. Alexandro levanta a bola para o Andrezinho, 3-1 placar final, vitória do Internacional no Beira-Rio. Semana que vem o jogo lá em Curitiba. A outra semifinal da Copa do Brasil levou muita gente ao Maracanã. Quem transmitiu esta partida foi Kleber Machado, já aqui no nosso telão digital. Boa noite, Kleber. Boa noite, Lacombe. Se o Internacional conseguiu essa boa vantagem lá em Porto Alegre para jogar em Curitiba, Vasco e Corinthians ficaram na mesma, 1-1. A vantagem que tem o Corinthians é que a partida da semana que vem em São Paulo sempre começa 0-0, né? E começa com o Corinthians classificado. O 0-0 classifica o Corinthians, 1-1. Nós teríamos a decisão nos pênaltis, 2-2, o Vasco se classifica. E claro, quem vencer leva. Preste atenção aí como foram os gols deste Vasco e Corinthians. Alessandro bateu o lateral, o Jean conseguiu o desvio, o Jorge Henrique passou pro Dentinho, que bateu sem chance de defesa. A ironia do lance é que depois de fazer o passe, o Jorge Henrique sentiu uma lesão muscular e foi substituído. Aí era momento de festa para a torcida do Corinthians no Maracanã. Cruzamento de Paulo Sérgio, linda jogada do Elton, toque de calcanhar para o Pimpão. O William ainda tentou travar. A impressão que dá no lance é que o William bate na bola e ela vai para o gol. O Pimpão, como atacante de ofício que é, saiu comemorando o gol. 1-1 resultado final no estádio do Maracanã, que recebeu mais de 70 mil pessoas, foram 72 mil pessoas assistindo. E viram até uma boa arbitragem, inclusive, do Weber Roberto Lopes com os assistentes Roberto Bratz e o Altemir Hausmann. Para você confirmar, preste atenção nesse lance aqui, ó, que o nosso super tira-teima mostra para você. É exatamente do gol do Corinthians. Quando o Jorge Henrique bate na bola, o Amaral está mais perto da linha de fundo do que o Dentinho. Então, posição legal do atacante do Corinthians. Depois do passe, o movimento do Amaral e aí o Dentinho faz o gol. Gol legal do Corinthians, 1-1. Corinthians e Vasco, Vasco e Corinthians aqui no Maracanã, Lacombe. Obrigado, Kleber. Agora a Libertadores em Belo Horizonte, duelo de brasileiros. O Cruzeiro recebeu o São Paulo. Rogério Correia está lá no Mineirão. Boa noite, Rogério. Boa noite, Lacombe. 52 mil torcedores vieram ao Mineirão e viram o encontro entre duas equipes de muita tradição na Libertadores. O São Paulo com 3 títulos na competição e o Cruzeiro com 2 conquistas. O Cruzeiro venceu o jogo por 2-1 no primeiro tempo. O Cruzeiro teve muitas oportunidades de gol, mas só foi marcar o primeiro gol aos 46. Vamos ver os gols? Primeiro gol do Cruzeiro saiu de uma cobrança de escanteio. O Leonardo Silva, com 1,92 m, desviou de cabeça. 1 para o Cruzeiro, 0 para o São Paulo. Já no segundo tempo, cabeçada do Dagoberto, grande defesa do Fábio e o Washington virou para mandar para o gol. A bola ainda bateu no Leonardo Silva antes de entrar. Aí o Cruzeiro botou pressão, empurrado pela torcida, e o Zé Carlos, aos 20 minutos, fez esse gol aí. 2 para o Cruzeiro, 1 para o São Paulo. Zé Carlos, jogador que foi inscrito com a Libertadores já em andamento, jogador que atuou pela equipe do Paulista. Cruzeiro agora joga pelo empate no Morumbi. No fim de semana, Cruzeiro e São Paulo voltam a se enfrentar. O jogo vai ser em São Paulo, mas pelo Campeonato Brasileiro. A partida de volta, o segundo jogo, pelas quartas de final da Libertadores, será daqui a 3 semanas. Lacombe. Obrigado, Rogério. E na outra partida da Libertadores, o Grêmio jogou fora de casa. O jogo terminou agora há pouco. Na capital da Venezuela, Caracas e Grêmio. Vamos aos gols?
O Caracas surpreendeu e saiu na frente. Chicheiro, de cabeça, fez 1-0. O Caracas se classificou com a pior campanha dos times que passaram para a fase mata-mata. E o Grêmio empatou com o Fábio Santos, de cabeça também, empatando. Vamos ver agora, então, o chaveamento da Taça Libertadores, começando pelo lado dos confrontos de hoje, desta quarta-feira. Grêmio e Caracas, portanto, empataram em 1-1 na Venezuela e o vencedor desse confronto enfrenta o vencedor do confronto entre São Paulo e Cruzeiro no Mineirão. Vitória por 2-1 do Cruzeiro. Jogos de volta no dia 17 de junho. Aqui desse lado, confronto nesta quinta-feira entre Defensor do Uruguai e Estudiantes de La Plata da Argentina. Vencedor desse confronto pega o vencedor do confronto entre Nacional do Uruguai e Palmeiras. Confronto nesta quinta-feira, jogo de volta no dia 18 de junho. E agora o destaque da rodada. Vamos ver quem foi o garoto do placar desta quarta. Taison foi decisivo na virada colorada sobre o Coritiba. Foi dele o primeiro gol. Depois iludiu 2 adversários e deu de presente para Alexandro. E no terceiro, iniciou a jogada que acabou no gol de Andrezinho. Por isso, Taison é o garoto do placar da rodada. Outras informações sobre os jogos desta quarta-feira na nossa página na internet. E daqui a pouco no Jornal da Globo tem mais futebol no Bate-Papo Esportivo. Cristiane Pelágio recebe o comentarista André Rizek e um convidado especial, o guitarrista da banda Sepultura, Andréas Kisser. O placar da rodada termina aqui. Valeu, tchau, boa noite.